Boa tarde. Vamos iniciar o nosso evento aqui agora. Luiz, se tiver Oi, pergunta. pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente aqui para a nossa segunda palestra do dia, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Dynamics 365 Contact Center. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem visualizar a tela? Agora sim. Perfeito, então, pessoal. Bom, então vamos começar aqui a nossa sessão da tarde aqui com o Contact Center inteligente da Microsoft, né, o Dynamics 365 Contact Center, que traz aí uma proposta única aqui de integração de inteligência artificial com Customer Service, com as ferramentas Omnichannel aqui, tudo isso dentro de uma mesma plataforma. Da mesma forma que a gente conversou aqui pela manhã, eu vou passar com vocês aqui alguns slides, né, explicar um pouquinho da plataforma, e a Juliana vai fazer a demonstração para vocês aqui a respeito do Contact Center. Tá joia? Bom, então vamos começar aqui com a nossa agenda. Então a gente vai passar por uma breve introdução, falar um pouquinho sobre o que é o Contact Center, explicar um pouquinho das arquiteturas referências, aí a gente vai ter a demonstração, né, para vocês verem um caso real aqui, né, de utilização do Dynamics 365 Contact Center, e depois a gente fala um pouquinho também a respeito de licenciamento, e alguns cases aqui que a gente já tem implementados dentro da plataforma. E a gente faz uma conclusão aqui e deixa um espaço aqui para a gente conversar a respeito aqui das dúvidas que forem surgindo aqui ao longo da conversa. Qualquer dúvida, pessoal, vão colocando no chat, a gente vai tentando responder aqui em paralelo, e aí, sobrando alguma dúvida aqui no final, a gente já aborda aqui, né, nessa fase de conclusão aqui da palestra. Tá joia? Bom, então vamos começar aqui a nossa apresentação, eu acho que com um dos grandes motivadores aqui, né, para a gente investir em ferramentas mais inteligentes, né, de atendimento ao cliente, né. No final das contas, a gente vê que cada dia, né, a gente tem uma missão mais difícil aqui, né? A gente tem mais exigências, mais regulamentos, ambientes mais complexos, né? Muita tecnologia, né? Tudo é baseado, tudo é tecnológico, né? Hoje em dia, então a vida, né, da gente não está mais tão simples, né? Como antigamente, né? E a gente sabe que dentro dessa missão aqui de atendimento ao cliente, né, às vezes uma experiência ruim aqui acaba afetando tanto o cliente, né, tanto a satisfação do cliente, né, como também o nosso negócio, né, é algo que a gente não consegue dissociar. Né? Então, às vezes, o que o cliente reclama, né? Que falta um autoatendimento, né? Ele não consegue resolver as situações sozinho. Eu mesmo brinco muito, né? Que eu prefiro muito mais, né? Um autoatendimento, onde você já tem os processos ali bem definidos, porque se você tem aquele atendimento, normalmente você resolve mais rápido, de uma forma padronizada, com SLAs mais curtos. Se a gente acaba caindo, né? Precisando ali, né, de um atendimento humano, às vezes a gente acaba demorando um pouco mais, né? Acaba caindo num processo que às vezes não é muito bem padronizado, às vezes na boa vontade de uma pessoa, né? Então eu acho que hoje em dia, né, para a gente causar, né, uma boa impressão, esse autoatendimento, seja por voz, seja por chat, seja no nosso site, ele é fundamental, né? Experimentar, ou melhor, disponibilizar, né, para o nosso cliente essa experiência super bacana aqui de atendimento. E se a gente não oferece isso, o que a gente tem também, assim, além da insatisfação do nosso cliente, que pode levar o cliente nos deixar, né, o cliente trocar de fornecedor, a gente tem também já um prejuízo, né, aqui financeiro direto, né? Então, hoje em dia, né, trazendo métricas aqui de mercado, se a gente não tem um autoatendimento que consegue pelo menos ali ele resolver sozinho ali 55%, né, dos atendimentos, né, a gente vai estar aqui em maus lençóis, né, ou seja, é uma oportunidade ali de entregar um serviço melhor, né, para o nosso cliente,
e também economizar aqui nas nossas operações, né? Preservar os nossos recursos para tarefas mais interessantes. O segundo aspecto é o de experiências desconectadas, né? Como eu falei, às vezes a gente acaba caindo num processo de atendimento que você vê claramente que, enfim, são vários sistemas, várias áreas, né? Quem nunca entrou em contato, né, enfim, com um provedor e você, enfim, você digita dados na URA, aquilo é transferido para uma outra central, aí a pessoa pede para você repetir tudo de novo, aí gera um protocolo, não é comigo, vou transferir, aí você repete toda a história, né? E às vezes você tem essas, enfim, para resolver às vezes uma coisa simples, você acaba tendo que dar navegar ali, né, entre vários sistemas, né, entre vários fornecedores, às vezes internos ali, várias operações. Né? Só que do ponto de vista, né, de atendimento, a gente sabe que a vida também de quem atende a gente não é fácil, porque às vezes não é que a pessoa não quer atender bem, às vezes ela não tem sistema, às vezes ela não tem processo, né? Então, a pessoa que está do outro lado, ela fica com os braços amarrados ali, né? Muitas vezes para atender a gente, né? Eu até brinco, às vezes a gente está em alguma situação assim meio estressante, né? De contact center, e como a gente trabalha com isso, né? Eu sou sempre o cara que fala, olha, calma, a pessoa do outro lado não está tentando fazer o melhor possível dela, mas talvez ela não consiga, talvez ela não tenha um processo para isso, né? Então, não fique bravo com o intermediário ali, né? A gente tem que manter a calma, né? Conversar com a pessoa, porque ela também ali está numa situação estressante, né? Sem conseguir dar o atendimento mais adequado. Mais uma vez, esses longos tempos de espera, né, de repetição, que acabam causando aqui, né, grandes perdas financeiras aqui para o nosso negócio. E depois de várias pesquisas aqui, né, a gente tem essa constatação que normalmente, né, essas experiências são ruins por causa de sistemas fragmentados, né, silos de dados, bem ou mal, assim, a gente tem aqui décadas, né, se a gente pega qualquer média, grande empresa, você tem décadas aqui de evolução de sistemas, né, de evolução de tecnologia, né, então você começa com um canal de voz, daqui a pouco você tem que atender mídias sociais, daqui a pouco você tem a mídia social nova, o processo, você criou ali um autoatendimento, mas ele não conversa bem com o seu legado, que está no mainframe, enfim, a gente tem aqui enfim, um conjunto muito grande de sistemas, né, como eu já comentei, os cenários, normalmente, hoje em dia, eles são complexos, né? Então, você tem todo ali um parque, né, de ferramentas que muitas vezes não se conectam, não conversam, né? E essa experiência fragmentada acaba repercutindo no seu atendimento, né? Mais uma vez, quem trabalha, né, com contact center, né, sabe que muitas vezes ali, porque para a pessoa que é atendida, né, parece algo simples, você tem que dar 10 alt tabs ali, né, entre diversas telas ali, eu tenho que encontrar o dado do cliente na tela número 1, depois eu vou pegar o histórico de pagamento dele no sistema 2, daqui a pouco eu tenho que fazer um e-mail para a área do não sei o que lá, para pedir um retorno. E aquilo tudo com a pessoa ali na linha, né, tentando ser o mais rápido possível, com N métricas ali, né, sendo cobrado por produtividade. Então, mais uma vez, né, é um cenário estressante, né, um cenário que é ruim, a gente tem muito turnover aqui, né, dentro das operações, justamente, né, por conta desses ambientes fragmentados. E aí, a ideia, né, que a Microsoft teve aqui é de justamente aproveitando, né, esse momento que a gente está hoje em dia, né, com a IA generativa, da gente reimaginar, né, o que é o contact center, né, a experiência do contact center, tanto do ponto de vista do cliente, né, com mais autoatendimento, né, com mais agentes ali que conversam com a gente, nos ajudam a resolver os problemas, né, que disparam sozinhos ali ações, como também do ponto do lado de quem atende, né, da pessoa que está ali do outro lado dando o melhor dela para atender, de também ter o seu copiloto, ter o seu assistente ali que vai ajudar a fazer o trabalho ali de forma mais simples. Aí uma coisa mais, sempre foi uma característica aqui, né, da solução Dynamics, customização, integração, né, com outros sistemas, com outras bases, justamente, né, para entregar, né, uma excelente experiência, tanto para quem utiliza a ferramenta, como também para quem está sendo atendido.
Então, a gente tem, né, essa união, né, entre dados, IA e as ações aqui, pensadas para que a gente ofereça, né, o melhor atendimento aqui para todos os nossos clientes. E aí, falando um pouquinho, então, a ideia, né, o objetivo final aqui, é que a gente tenha, né, essa experiência toda conectada, né, então o nosso cliente entra em contato pelo canal que ele desejar aqui, né, todos eles integrados da mesma plataforma, todos eles caindo aqui num fluxo inteligente, com bots, né, ou melhor, agentes, né, hoje em dia, que podem atender nos diversos canais aqui, né, gerenciados numa plataforma unificada. Depois isso daqui, se você não conseguir resolver aqui, né, nesse autoatendimento, você vai ter um roteamento unificado aqui também, né, entregar, né, aquela conversa para o melhor atendente, né, para a melhor pessoa que atender, e depois também disponibilizar aqui ferramentas para análise para a gente melhorar o processo. Mas a ideia é que tudo isso aqui seja integrado, a gente tenha tudo isso dentro da mesma plataforma. E o bacana é que hoje em dia a gente tem isso, né, com o Dynamics 365 Contact Center. Então, é a solução completa da Microsoft que une a experiência omnicanal, inclusive com possibilidade de contratar canais de voz ali com Azure Communication Services, né, brokers para mensageria a partir do Azure, isso entra na plataforma, né, dentro de todos os canais que a gente tem disponíveis, a gente tem o roteamento e a gente tem depois, né, a interface, né, de atendimento, enfim, todas elas, tudo isso no mesmo produto, né, com o mesmo fornecedor, e também gravando as informações, né, no mesmo banco de dados que é o Dataverse, facilitando depois, né, toda essa análise, né, de informações e melhoria do processo. E aí, colocando um pouquinho assim os componentes principais aqui, né, da solução, então a gente tem aqui, mais uma vez, né, aquela ideia, né, do atendimento integrado, a gente tem o cliente aqui, né, entrando em contato com a gente tem os canais de atendimento nativos da ferramenta, a gente pode também criar canais personalizados, a gente tem o framework, né, para construir isso, né, e isso entra aqui dentro da plataforma, a plataforma já tem o autosserviço aqui de voz integrado, né, para voz, né, então a gente cria a URA, a gente configura a URA de voz aqui conversacional, né, a gente faz esse primeiro atendimento, se você tiver, por exemplo, uma interface de chat, aí a gente usa o Copilot Studio também para construir essa interface, esse autoatendimento aqui de chat, né, enfim, então você tem esses N canais entrando aqui, a gente tem esse primeiro atendimento, né, composto por agentes, por portal de autoatendimento também, né, enfim, esse primeiro nível aqui de ferramentas, né, para o cliente resolver os seus problemas aqui de forma autônoma. Precisamos passar por um atendimento humano, a gente tem o roteamento inteligente aqui, né, que a gente configura dentro da ferramenta, e a gente entrega a conversa, né, o chamado aqui dentro do Dynamics 365 Customer Service, dentro da suite, depende do cenário aqui, né, vendas ou serviços, né, mas normalmente serviços aqui. E se você usa também plataforma Microsoft, a gente tem também a integração com o Teams, né? Então, seja o Teams para uma consulta interna, né? Você consegue acionar, digamos assim, os profissionais especializados aqui dentro da empresa, utilizando o Teams integrado na ferramenta, né? A interface de e-mail também, ela é familiar ao que você tem dentro do Office 365. Então, tudo bem pensado aqui para você ter uma plataforma, né, super produtiva. E depois a Juliana vai mostrar para vocês aqui também os copilots dentro da plataforma Dynamics 365, ajudando, né, o atendente a fazer enfim, a responder todas essas situações, né? Então, seja um agente que ajuda a pesquisar uma solução, um agente desculpa, o Copilot, né, com as funcionalidades dele, né, buscando uma solução, ajudando a escrever e-mails, fazendo sumários, né, do atendimento. Então, a gente tem N funcionalidades aqui do Copilot que estão dentro do Customer Service. Né? E mais uma vez aqui para análise de dados a gente tem as próprias ferramentas da plataforma, mas
como tudo, né, na plataforma aqui Microsoft, quando a gente fala de Power Apps, ou melhor, plataforma Power, Dynamics, né, tudo é gravado aqui dentro do Dataverse. A gente tem N ferramentas aqui de integração que permitem que a gente crie, por exemplo, novos dashboards, visões personalizadas aqui utilizando o Power BI, que a gente integre essas informações com um Azure Data Lake ali, né? E a partir dali a gente pode, na realidade, pendurar, né, os nossos relatórios, as nossas análises ali no lake de dados. Enfim, a gente aqui tem N possibilidades aqui de visualização, né, de informações, né, de visualização de dados. A minha ideia aqui não é passar por todos os recursos, né, da plataforma, eu só queria ressaltar com vocês aqui 5 capacidades, né, que eu acho que são, enfim, bom, os recursos em destaque aqui mesmo, né, da plataforma, né. A gente tem centenas de funcionalidades, né, ficaria até chato aqui de passar tudo com vocês, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é a variedade de canais, a URA, o roteamento inteligente, os assistentes, né, a possibilidade da gente criar isso aqui dentro da plataforma, e a gestão de força de trabalho, que também é uma capacidade nova aqui da plataforma. Bom, então, o primeiro ponto é essa grande variedade de canais digitais de vozes sociais nativos, né? Então, a gente tem todos esses canais aqui nativos dentro da ferramenta, e a gente também tem a possibilidade, como eu falei, de criar canais personalizados aqui, se vocês precisarem, tá? Então, essa é uma característica bem bacana. O segundo ponto é justamente essa possibilidade da gente criar URAs, né, conversacionais, utilizando a própria interface do Copilot Studio, né, uma interface super produtiva, familiar, né, então, coisas que até é interessante que, conversando com outro colega da Microsoft hoje, que estava comentando, assim, de um outro determinado fornecedor que demorava meses para entregar uma URA configurada, né, para o cliente, e a gente vê que aqui, a gente criar uma URA simples aqui, às vezes é questão de minutos, né, claro que a gente precisa pensar um pouco mais na estrutura, né? Talvez, acho que isso que é legal do low code, né? Eu acho que onde a gente gasta mais tempo hoje em dia é justamente pensando no processo, né? Pensando no que precisa ser feito, né? Otimizando isso daqui, mas normalmente a gente não tem ali uma complexidade técnica para fazer essa implementação, tá? Terceiro ponto que eu queria passar com vocês é esse o roteamento, né, inteligente, o próprio autoatendimento, depois o roteamento, né, se você não conseguir fazer o atendimento ali, né, com o agente, você passa isso aqui para a melhor pessoa disponível. E tudo isso, mais uma vez, é configurado, né, dentro da plataforma, né, de forma gráfica, né, de forma super tranquila, né, sem necessidade de codificação nenhuma. E não poderia deixar de falar aqui, né, já dei alguns spoilers aqui no comecinho, é a possibilidade da gente utilizar IA por meio dos agentes que a gente já tem disponíveis aqui dentro do Copilot, né? Então, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, a Juliana vai mostrar ali na prática, né, esse exemplo, né, do Copilot aqui ajudando o agente humano aqui, né, nesse caso, e a gente vê que pode trazer ganhos muito grandes aqui no atendimento, né, quando você tem essa assistência, né, da inteligência artificial dentro do seu processo, dentro da sua rotina de atendimento, né? E por último, né, toda a gestão aqui de força de trabalho agora já nativa também dentro da plataforma de Contact Center, né? Esse é um módulo totalmente novo aqui que a Microsoft incorporou quando ela lançou, né, o Contact Center. Até assim, eu acho que vale só um parênteses aqui, gente. As soluções de Contact Center da Microsoft não são novas. Até a gente estava puxando aqui outro dia, né, o histórico dos nossos projetos, e a gente começou a trabalhar com Dynamics dentro do contexto de Contact Center há mais de 10 anos atrás, né? Eram soluções, ainda a gente tinha uma solução que era um misto, né, de uma solução web com um aplicativo local, e isso vem evoluindo ao longo do tempo, né? Então isso virou essa interface, né, as novas interfaces aqui do Dynamics, né, multisessão, tudo. Depois a Microsoft lançou o Omnichannel, e agora, como evolução disso, a gente tem tudo isso dentro do mesmo pacote e também com a voz nativa da Microsoft ali do Azure,
né? Então, uma solução muito mais integrada e 100% web. Então, só para, assim, acho que é importante a gente falar assim, não é algo novo, por exemplo, alguém quer começar a usar aqui o Contact Center da Microsoft, eu vou ser uma cobaia aqui, não. A gente tem essa solução completa agora, mas que na realidade é a fusão, né, de várias soluções que vêm sendo construídas ali ao longo, pelo menos aí dos últimos 10 anos, né, coletando as experiências, pegando os feedbacks aqui dos clientes, até a gente chegar aqui nesse ponto, né, do Dynamics 365 Contact Center. E ainda assim, gente, hoje, né, se a gente for pensar assim estruturalmente, né, a gente tem a solução de Contact Center, ela é a união, né, da interface, o Omnichannel, né, com o Customer Service, né? Então a gente tem esses dois componentes principais aqui dentro da solução que viraram, né, o produto Contact Center aqui da Microsoft. Bom, feita essa observação, eu gostaria de conversar com vocês aqui a respeito de algumas arquiteturas de referência de implementação, né? Que é bem aquilo, poxa, legal, a solução é interessante, mas quais são os cenários, né, que ela suporta? Como que eu posso começar se eu estiver interessado aqui na solução? Então, a gente tem 4 cenários base aqui, mas pensem no seguinte, a gente tem, digamos assim, uma caixinha que é inteligência artificial, a gente tem uma segunda caixinha, como eu falei para vocês, né, que é a parte de contact center, né, o CCAS, né, especificamente ali dos múltiplos canais, né, tudo, e depois você tem uma terceira caixinha que é da plataforma de atendimento, né, vamos chamar do CRM que a gente tem aqui embutido. Então, e essas pecinhas, elas são modulares, né? Então, a gente pode vir para o cenário número 1, onde a gente vai usar todas essas peças da Microsoft, né? Então, eu vou ter a solução Omnichannel da Microsoft, com a solução de atendimento, com a IA incorporada. Então, primeiro cenário de solução completa. No segundo, a gente substitui, né, a solução de CRM, né, por exemplo, com o Customer Service aqui, mas o cliente mantém a sua solução de Contact Center as a Service, né, que é uma solução muito suportada, muito comum hoje em dia. Né? Você tem um outro provedor, né, para Contact Center e você precisa fazer uma substituição, né, uma melhoria aqui na tua plataforma de CRM, a gente acaba implantando só o módulo de Customer Service. Terceiro é onde você quer substituir, né, a sua solução de contact center, mas manter a solução de CRM. Então, aí a gente tem o contact center aqui. E por último, né, você fala assim, não, eu quero focar agora em disponibilizar ferramentas, né, de inteligência artificial para o meu atendimento. Não estou num momento ainda bom aqui de substituição de plataforma, né? Por exemplo, a gente teve até um caso recente, o cliente adorou a solução Microsoft, mas ele não está num ponto de renovação da solução existente. Então, ele não pode trocar agora, mas ele pode, né, e é o que a gente está conversando, adicionar algumas ferramentas aqui que já vão trazer grandes ganhos dele, né? Agentes de atendimento, né? O próprio Copilot for Service, que a gente vai conversar um pouquinho amanhã aqui. Então, a gente tem esses 4 cenários base aqui, né, para a gente conversar. Então, mais uma vez, repetindo, né? Primeira solução é completa, né, onde a gente vai utilizar o Dynamics 365 Customer Service Premium, né, que é o pacote, né, que une as duas soluções aqui num preço digamos assim, mais reduzido, né, por você estar comprando aqui as duas soluções, né, então ele tem tudo nativo, né, desde os canais, né, toda a infraestrutura de canais, experiência de agente, Copilot, né, tudo aqui dentro da mesma plataforma e da mesma licença, né, você só precisa comprar uma licença. A segunda opção é justamente você preservar, né, o seu contact center existente, mas daí você ativa aqui o Customer Service, né, como plataforma, né, para o seu CRM, né, para você ter as bases de clientes, seus processos, né, tudo aqui implementado. E o terceiro cenário seria de você utilizar, né, na realidade, aí, o Contact Center, né, como seu
canal aqui de atendimento, mantendo, né, conectando, né, com a sua plataforma de CRM existente, né. Hoje, a plataforma, ela suporta conexão com Salesforce e com a ServiceNow, né, então são os cenários padrão aqui que a gente tem aqui de suporte, né, de integração nativa, né, do Contact Center com CRMs terceiros, tá? E por último, a gente tem aqui a utilização, né, ou do Copilot for Service ou do Copilot Studio aqui somente, né, e você mantém toda a sua estrutura. Tá joia, gente? Bom, agora eu passo a palavra para a Juliana aqui, para ela dar prosseguimento com a demonstração, e depois eu volto aqui para a gente falar um pouquinho mais aí a respeito de licenciamento e fazer as conclusões. Oi, pessoal, boa tarde. Então, vamos apresentar aqui um pouquinho sobre o atendimento por voz. E para vocês terem uma experiência um pouco melhor referente a isso, a gente preparou um vídeo aqui com toda a apresentação para vocês visualizarem. Eu vou compartilhar, tá, o vídeo. Aí, deixa eu só compartilhar aqui. Liberar o áudio. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, me avisem se dá para escutar, por favor. Dá para escutar? Não, Ju. Agora ainda não. Não deu? Tá bom, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Deixa eu só pegar aqui. Ju, compartilha o som antes de você colocar em tela cheia. Tá bom, peraí. Ah, tá. Aqui, achei. Ó, vê se agora dá para escutar, por favor. Então, na nossa terceira Sim. demonstração. Bom, beleza. Eu vou colocar aqui para rodar, pessoal. Então, na nossa terceira demonstração, iremos utilizar o mesmo cenário anterior, que é o Lucas Almeida, que teve o seu cartão roubado. Então, ele gostaria de realizar o bloqueio desse cartão para não ter problemas futuros. Só que dessa vez, ao invés de utilizar o WhatsApp, nós vamos utilizar o próprio atendimento por voz, que será atendido também por um agente autônomo, que nós chamamos de Liora. Então, o processo ele vai funcionar da seguinte forma. Então, o Lucas Almeida ele irá ligar para o Banco Max. Então, o Banco Max ele faz a apresentação da Liora e a Liora pergunta em que pode ajudar ali o cliente. O Lucas ele fala, né, que gostaria de bloquear o cartão e a Liora ele começa a fazer algumas perguntas. Então, ela pergunta qual que é o CPF, a data de nascimento, os últimos 4 dígitos do cartão para conseguir identificar ali a identidade, né, confirmar a identidade, encontrar ali o cartão de crédito para aí sim ela conseguir fazer o bloqueio. Então, assim que o Lucas fornece essas informações, a Liora ela vai consultar a base de dados, que no nosso caso está sendo recuperado no próprio Dynamics 365 Contact Center. Então, ela vai recuperar os dados e depois vai perguntar se o Lucas gostaria mesmo de bloquear aquele cartão. O Lucas confirma, então a Liora ela faz todo o processo ali de bloqueio do cartão e depois envia um e-mail confirmando, né? Nesse meio tempo, o Aliora também faz a criação de uma ocorrência, né? Para manter um histórico, inclusive depois o Lucas ele pode consultar essas informações, caso tenha um portal ali de atendimento, então ele consegue consultar essas informações, e assim o fluxo se finaliza. Caso o Lucas ele também queira consultar ou fazer algumas perguntas mais complexas, a Liora ela pode transferir essa conversa para um agente humano. Então, quando é transferido por um agente humano, aí todo o processo ele parte ali para um atendente, né? E o atendente ele continua aquela conversa, que é o que vamos demonstrar também a questão da experiência do atendente.
Então, vou fazer aqui a demonstração, vou ligar aqui para o atendimento Max Telefonia. E a ligação está sendo feita. E obrigado por ligar para o atendimento do Banco Max. Eu sou a Liora, assistente virtual do Banco Max, e estou aqui para facilitar as coisas para você. Se quiser ajuda de um atendente, diga, quero falar com um atendente. Se for algo urgente com o cartão, como cancelamento, é só dizer, quero cancelar meu cartão. Caso queira ouvir as opções novamente, pressione a tecla de pesquisa. Quero cancelar o meu cartão. Entendi. Posso te ajudar com o cancelamento do seu cartão. Antes, preciso confirmar alguns dados. Para começar, você pode me informar os 11 números do seu CPF sem pontos ou traços, por favor? Então, vou colocar o CPF. Obrigada. Agora diga sua data de nascimento com o dia, o mês e o ano. Tudo em números e sem barras. Colocar a data de nascimento. E, por fim, você poderia me dizer os 4 últimos dígitos do cartão que deseja cancelar? Agora eu vou colocar os 4 últimos dígitos. Estou conferindo os dados que você me passou, aguarde só um instante. Então, agora ela vai recuperar os dados ali para encontrar o cartão de crédito que o Lucas deseja bloquear. Encontrei seu cartão com final informado. Você confirma que quer bloquear esse cartão? Diga sim para confirmar o bloqueio ou não, se preferir deixar como está. Também é dizer sim ou não. Sim. Você pode me contar o motivo do bloqueio? Só uma frase curta já me ajuda. Fui roubado. Então, agora ela vai realizar todo o bloqueio ali do cartão. E depois enviar um e-mail com a solicitação, né? Então, ela cria a ocorrência, e depois envia um e-mail confirmando ali a solicitação. Agora, só mais um instante na linha, enquanto eu crio uma ocorrência para deixar esse atendimento registrado. Então, agora ela está criando a ocorrência. Depois ela vai perguntar se a gente quer validar as 5 últimas transações, que aí passa para um atendente humano. Prontinho, você vai receber um e-mail com a confirmação da ocorrência, incluindo o número dela caso precise consultar no futuro. Aqui agora ela vai perguntar. Você gostaria de confirmar as últimas transações com o atendente? Diga sim para falar com alguém da equipe ou não para encerrar por ela. Também é dizer sim ou não. Sim. Só transferido para um atendente. Então, agora ela vai transferir para o atendente. Então, vou entrar aqui um perfil do Joaquim Costa. E a notificação ela vai chegar aqui para mim. Ó, então, a solicitação está sendo... Está registrada aqui para o Joaquim, né? E o Joaquim ele pode decidir se ele vai aceitar ou não. Às vezes por questão de demandas ou não pode atender no momento. Então, vou aplicar aqui para aceitar. E o Joaquim ele vai ser redirecionado para a tela de conversa ali com o Lucas Almeida. Vou deixar no mudo aqui, senão vai colocar um eco no telefone. Ó, então, desativei aqui, deixar no mudo, mas a ligação está ocorrendo aqui no meu celular. Então, nesse momento é onde o Joaquim ele começa a conversar. Então, ele pode desativar aqui e vai conversando ali com o Lucas Almeida, né? Então, nesse momento, o Joaquim, ele tem todo o histórico de tudo que foi conversado ali com o Lucas Almeida, né? Incluindo também tudo que o Lucas ele digitou. Então, qual que é o CPF, qual que é a data de nascimento e o cartão de crédito. Então, ele tem as informações ali para fazer toda a consulta, então ele não precisa perguntar novamente para o Lucas Almeida. E também temos aqui, quando eu clico no mais, eu posso resumir a conversa com o Copilot. Então, o Copilot ele faz toda
ele lê todo o transcript, né, e traz aqui algumas informações, né, do que aconteceu durante aquela conversa ali com a Liora. No canto direito, eu tenho todas as informações do cliente, né? Então, quem que é o cliente que eu estou fazendo o atendimento, para eu conseguir mais informações sobre ele. Eu tenho qual que é o número de telefone, a chamada de voz, né? O tipo de canal que ele foi atendido e algumas outras ocorrências que aconteceu aqui com o Lucas. E aqui na linha de tempo, eu também tenho toda a questão de tudo que aconteceu, né, com o Lucas Almeida. Então, tem todas as interações ali que ocorreram com o Lucas. E para ajudar, né, como o Lucas ele decidiu conversar com o cliente, né, com o atendente, né, para falar sobre as 5 últimas transações, para ver se não teve nada suspeito, o Joaquim, ele pode utilizar o Copilot in Service para fazer essa pergunta, né? Então, ele quer um resumo. Então, ao invés de ficar acessando todos os cartões de crédito do Lucas, ficar navegando entre telas, o Joaquim, ele pode vir aqui para o Copilot e perguntar sobre as últimas transações ali do cartão de crédito do Lucas. Então, vou colocar aqui quais foram as últimas transações do cartão de crédito 5002. E aí, nesse momento, ele vai bater na base de dados, né? Vai procurar por esse cartão de crédito e vai citar quais foram as últimas transações. Então, ele vai dizer ali qual foi o estabelecimento, a data de compra e também o valor e o tipo de compra também, né? Se foi parcelado, se foi no débito, no crédito. Então, ele vai trazer essas informações ali para o Joaquim. Então, olha, ele trouxe tudo. Então, aqui está um resumo das 5 transações. Então, estabelecimento Mercado Max, data e hora foi 1/4/2025, e o estabelecimento iPlace 24/3/2025. Então, ele traz todas essas informações, e aí, nesse momento, o Joaquim ele vai falando ali para o Lucas tudo o que ele conseguiu saber e o que mais ele poderia ajudar ali, referente ao problema dele. Finalizando a conversa, o Joaquim ele pode vir aqui e encerrar a chamada. Ele encerra a chamada, então a chamada é encerrada também aqui no meu telefone, né, no telefone do Lucas Almeida. E eu vou fechar essa sessão. Então, quando eu fecho a sessão, significa que o caso foi resolvido. Então, não tem mais atuação minha aqui referente a esse problema. Então, fechei aqui minha sessão. E quando eu acessar o contato do Lucas Almeida, né, que é o perfil do Lucas Almeida, eu consigo verificar aqui, né, quais são os cartões de créditos. Então, os desbloqueados, por enquanto, eu tenho 5003. E os bloqueados, que foi o que eu acabei de fazer, eu tenho 5002. Então, quando eu clicar nesse cartão de crédito, ele diz aqui para mim, ó, que que o cartão está bloqueado, a data de bloqueio e o motivo do bloqueio. Fui roubado. Então, ele realmente pega aquelas informações que a gente citou ali durante a conversa e ele cadastra aqui dentro do sistema. E ainda por cima, aqui na linha do tempo, eu também tenho todo o transcript, né? Então, tenho toda a transcrição ali de tudo que foi conversado, né? Então, se eu clicar aqui para abrir o registro do Lucas Almeida, ele vai abrir aqui a conversa. Ó, então, ele mostra aqui quais foram os áudios, né? Então, é um áudio ali com toda a ligação do Lucas Almeida, tanto com a Liora quanto com o atendente humano. E depois aqui embaixo nós temos a transcrição, que é um formato mais de texto mesmo ali, para o atendente ele conseguir fazer a leitura. E aqui na parte direita, né? Só mostrando aqui, eu também posso baixar o áudio ou baixar a transcrição. E aqui na parte direita eu tenho todas as informações, né? Do quanto que durou aqui essa conversa, qual que foi o sentimento, qual fila que ele caiu ali, né? Para mostrar para quais atendentes poderiam resolver aquele problema, né? Temos aqui a parte de métricas, caso tenha, e as sessões, né? Então, quantas sessões eu tive ali que foram atendidas, tá? Então, essa seria aqui nossa primeira demonstração, né? A única demonstração aqui, na verdade, da parte de Contact Center. E para mostrar para vocês, nós temos aqui também o Copilot também, referente ao Contact Center, né? Então, é bem parecido com os que a gente mostrou para vocês anteriormente. Então, aqui eu tenho
o agente autônomo chamado atendimento do Banco Max. Aqui no canto direito eu consigo testar também, como se eu estivesse conversando via ligação. E toda a conversa, ela foi cadastrada aqui dentro da parte de tópicos. Então, aqui, ó, eu tenho um tópico chamado cancelar cartão de crédito. Então, dentro desse tópico, é onde a gente começa a colocar tudo que a Liora vai comentar ali com o usuário, né? Então, eu tenho a mensagem, eu tenho a pergunta aqui que a Liora diz ali por ligação. Então, e por fim, você poderia me dizer os 4 últimos dígitos do cartão que deseja? Então, esse daqui, no caso, é o de cancelamento de cartão. Então, ele começa a fazer todas aquelas perguntas de CPF, então ele armazena essas informações, né? Então, ele vai fazendo todas as perguntas, depois ele manda uma mensagem avisando que está conferindo os dados, e aí sim nós temos as nossas ações, né? Então, essas ações é o momento onde ele vai fazer toda a busca do cartão de crédito. Se ele encontrar, eu tenho algumas condições, né? Então, se ele encontrar, ele realiza determinadas ações. Caso ele não encontre, ele faz outras ações ali dentro para comunicar o Lucas, né? Então, perguntar se ele deseja digitar os últimos dígitos novamente, né? Enfim. Então, toda a conversa ali feita pela Liora, a gente faz todo esse passo a passo utilizando o próprio Copilot Studio, tá? E assim finalizamos a nossa terceira demonstração referente aos agentes autônomos. Bom, pessoal, agora eu volto aqui a palavra para o Luiz. Oi, pessoal. Deixa eu assumir aqui de volta, compartilhar minha tela com vocês. Todos conseguem ver já minha tela, novamente? Sim, tá dando para ver. Pode continuar. Então tá joia. Bom, gente, então, já indo aqui para a parte final aqui da nossa palestra, gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns cases de sucesso. O primeiro, até que o Fábio Fritoli já comentou, né, pela manhã, é a implementação do Contact Center da Microsoft, com certeza uma das maiores implantações mundiais, né, então, vocês veem pelo volume, né, 1 bilhão de clientes, né, mais de 10 mil atendentes aqui, dentro de toda essa estrutura, né, que a Microsoft tem, né, para atender os seus clientes, e vocês podem ver aqui alguns números aqui, né, impressionantes, né, com relação às melhorias que foram obtidas utilizando, né, o Contact Center junto com o Copilot, né. Então, por exemplo, acho que esse aqui pegando só um número, né, super impressionante, né, de 31%, né, de aumento de resolução na primeira chamada. E lembrando, né, a Microsoft já tinha uma infraestrutura de contact center bastante evoluída, né, então imagine, já dentro desse cenário, né, eles conseguiram melhorar aqui em 31%, então eu acho que a gente tem muita margem aqui de melhoria, né, por esse tipo de transformação aqui, utilizando o Dynamics 365 Contact Center. Aí casos mais próximos aqui que a gente tem aqui no Brasil, né, que utilizam a mesma plataforma, na realidade, assim, a mesma plataforma, versão um pouquinho mais antiga, né, que o Contact Center ainda é um produto super novo, né, a gente ainda está aqui nos primeiros rollouts, né, da plataforma, mas quando a gente utiliza aqui Customer Service ou Mini-Channel, né, a gente tem diversas referências aqui no Brasil. Eu acho que uma das mais emblemáticas aqui é o do Banco Itaú, que hoje utiliza, né, Dynamics 365 como sua plataforma core aqui de atendimento, né, para todos os seus clientes, né, Riachuelo também, né, com uma implantação aqui bastante expressiva, né, também uma quantidade grande aqui de atendentes aqui utilizando Dynamics 365, tá joia? E passando aqui para o tópico de licenciamento, que eu sei que sempre gera bastante dúvida aqui com todo mundo, a ideia aqui é tentar explicar para vocês aqui, colocar um mapa, né, do que vocês precisam, né, em termos de licenciamento da plataforma. Então, a gente tem aqui a nossa primeira caixinha aqui de serviços do Azure, né, então, você pode ou não contratar
números de telefone, né, os canais enfim, de voz, brokers, né, para SMS, para WhatsApp, por exemplo, dentro do Azure aqui. Eu falei assim, é um Lego aqui, né? Você vai montando. Você pode contratar da Microsoft, como você pode trazer as suas linhas, né? Você tem algumas arquiteturas aqui disponíveis. Aí a gente tem o segundo nível aqui, que a gente fala do autoatendimento. Então, se você utilizar, né, ou melhor, se você desejar criar bots de atendimento por texto, você vai precisar aqui do licenciamento do Copilot Studio, né? Ou comprando pacotes de mensagem, ou usando o pay-as-you-go. A capacidade de voice bot aqui, ela já é incluída dentro da plataforma. Você pode contratar isso aqui separadamente, mas a gente tem isso aqui já incluído. Quando você contrata, né, a solução de contact center de voz ou completa aqui, você já vai ter uma capacidade aqui atribuída para criar as URAs, né, inteligentes, né? Então, em resumo, se estou falando aqui em texto, você vai ter que comprar uma capacidade aqui de mensagens de Copilot Studio. Voz, ela já vai estar incluída, né, a capacidade base aqui dentro da plataforma. E, mais uma vez, existem alguns limites aqui de consumo, dependendo do cenário, pode ser que você precise, né, capacidade excedente, mas aí você tem que analisar caso a caso. Aí a gente tem também, assim, como parte, né, de autoatendimento, você pode criar, né, portais em Power Pages, expondo, por exemplo, às vezes até criando, né, uma extranet para os seus clientes, expondo dados que estão aqui, por exemplo, dentro da própria suite Dynamics, né, aí você tem mais um licenciamento aqui de portal. E aí, entrando agora aqui na plataforma, como eu falei para vocês, a gente tem um primeiro combo que se chama Dynamics 365 Customer Service Premium, que aí ele inclui, né, todos os canais, todas as capacidades aqui do Contact Center, mais o Dynamics 365 Customer Service, tá? E ele custa aqui $195 por mês. Se você quiser só contratar os canais de atendimento, a infraestrutura aqui para o seu Contact Center, então você pode contratar só o módulo aqui de Contact Center, que ele tem 3 opções aqui, né? Você contrata voz, chat e o digital messaging, né, a $110 por mês, ou você contrata só a parte de canais de digital e chat, ou só o canal de voz aqui, né? E você tem daí também o licenciamento do CRM, né, do Dynamics 365, que já inclui algumas capacidades ali, né, do Copilot dentro do Dynamics 365 Customer Service, né, e custa $105 por mês. Eu estou falando para vocês aqui preços de referência, pessoal, em dólar, né, que acabam mudando um pouquinho menos, né, mas cada empresa acaba tendo seus acordos de volume, né, com a Microsoft, por exemplo, grandes usuários, né, têm acordos de volume da Microsoft, então o preço normalmente não é esse, né, ele vai ser transformado em reais, você pode estar elegível aqui a descontos, né, dentro desses contratos de volume, mas digamos assim, esse preço aqui é o preço sugerido, né, para digamos assim, compra no varejo, né, mas pode ter suas variações aqui no meio. E quando a gente fala daí, por exemplo, mais de inteligência aqui, de você usar o Copilot for Service, que é justamente você adicionar as funcionalidades aqui de IA, por exemplo, num CRM terceiro aqui, você tem a possibilidade aqui, né, de licenciá-lo, né, por $50 por mês, né, e ele já inclui o Microsoft 365 Copilot, né? Então, tipo, eu já estou interessado aqui em contratar o Microsoft 365 Copilot. Para minha equipe de atendimento, eu quero colocar aqui algumas funcionalidades adicionais, os agentes aqui para ajudar aqui dentro do atendimento, né? Então, o gap ali, né, na realidade, é de $20 aqui entre as licenças, né? E mais uma vez, né, como a gente comentou de manhã, o Copilot Studio, dentro do contexto aqui, né, das customizações da plataforma, né, por exemplo, eu vou customizar o Copilot aqui dentro do Customer Service, dentro do Copilot for Service aqui, ele não tem custo, né, a mesma interface aqui que a gente utiliza para personalizar, né, o nosso atendimento, né, o uso faz parte da plataforma.
recapitulando, né, você vai envolver consumo, por exemplo, quando você criar ali um agente de atendimento para o seu cliente no canal de chat, seja via WhatsApp, chat nativo, né? Então aí sim você vai precisar comprar aqui uma capacidade aqui de Copilot Studio. Tá joia? E concluindo, né, entrando aqui na nossa conclusão aqui da nossa palestra de hoje, gente, né? A questão que fica aqui é por que escolher a Microsoft para serviços, né? Então a gente vê hoje que a Microsoft ela tem uma proposta única, né? Porque a gente tem o mesmo fornecedor que consegue te entregar os canais de voz, né? A infraestrutura omnichannel, o CRM, né? Ele já tem inteligência artificial aqui embutido, né? Dentro da plataforma, roda numa infraestrutura de nuvem super segura, super escalável, né? Então, a gente vê assim que a proposta da Microsoft hoje em dia é única realmente no mercado. Sem falar na questão de plataforma, né? Então, se a gente for pensar assim, que os maiores clientes, né, enfim, as maiores empresas do mundo aqui confiam na Microsoft, né? Você tem cargas de trabalho ali bastante pesadas dentro da plataforma, né? E atende essas grandes empresas, né? E que também você tem uma plataforma que é reconhecida ali como líder, né, em 16 setores, né? Então, mais uma vez, não é só a gente está falando aqui de contact center, né? Mas se a gente for pensar na base, a gente tem aqui solução de analytics, a gente tem o Fabric e o Power BI também, que está há mais de década aqui como líder aqui dentro do seu setor. Então, a gente tem soluções de segurança, N soluções aqui que a gente tem da Microsoft. Então, a gente sempre fala para o cliente isso, olha, você tem que pensar na plataforma, né? Às vezes você só pensa aqui no contact center, você pode ficar descoberto, né, em algum outro lugar. Quando você usa, né, esse poder da plataforma Microsoft, você acaba tendo as suas soluções mais integráveis, mais fáceis, né, de utilizar, porque a dinâmica, né, ali seja de uso, seja de customização, ela é muito parecida, né? Então você acaba tendo esse efeito de plataforma, né, de você uniformizar o seu parque de soluções. E por último, né, fazer a nossa propagandinha aqui, por que, né, conversar aqui com a gente, conversar com a Smart, né? Como eu comentei, a gente trabalha aí há mais de 20 anos, né, com soluções de negócio Microsoft, né, desde o comecinho aqui no Brasil, né, lá com as versões ali do CRM, era até chamava, né, Microsoft CRM. Nesse meio tempo, a gente se envolveu com muitos projetos, né, de contact center, então, desde o CCA, né, soluções ali mais embrionárias ali de contact center Microsoft, até agora essa evolução. Então, a gente tem uma boa experiência aí para agregar, né, as suas empresas. A gente tem colocado um foco também muito grande na Smart de inteligência artificial, que a gente chama de AI First, né? Então, todo projeto, né, tudo que a gente faz, a gente procura entender se há alguma aplicação de inteligência artificial ali naquele processo. Porque a gente sabe que os ganhos que a gente obtém hoje em dia com inteligência artificial são muito grandes. Às vezes você substituir a solução A por B, você não ganha tanto. Você vai ganhar, às vezes, um custo um pouco menor, né? Uma interface um pouquinho mais produtiva, são ganhos marginais. Mas quando você coloca a transformação digital nada por inteligência artificial, aí sim você tem uma ordem de magnitude diferente, né? São ganhos de uma vez, duas ali que você obtém, né? Então, a gente precisa pensar nisso e precisa incorporar nas nossas soluções. E por último, arte aqui, né, que é super reconhecido aqui pelos nossos clientes, que é o de, cara, tá super envolvido ali com os clientes, né, dar o nosso melhor ali, né, para que o cliente tenha um bom resultado, né, que tenha uma boa solução, sem burocracia, né, com relacionamentos diretos aqui de forma bem simples, bem fácil e eficiente. Tá joia, pessoal? Bom, e por último, né, então eu deixo aqui o espaço aberto aqui para final, né, a gente dá uma olhadinha aqui no chat se passou algo despercebido. E também, assim, se vocês tiverem
técnica, né, com relação à plataforma. Se vocês tiverem interesse de uma demonstração mais personalizada, né, seguir com uma avaliação, né, do Contact Center aqui. Como eu comentei, tem 4 cenários de arquitetura principais, né? Com certeza um deles aí vai encaixar com a necessidade de vocês. Entre em contato, que aí a gente agenda uma conversa aqui mais específica aqui para o seu caso, a gente entende a necessidade, depois a gente faz a demonstração aqui mais direcionada para o cenário de vocês, né? Enfim, para a gente conseguir fazer essa transformação digital de atendimento nas empresas que vocês trabalham. Tá joia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu só fechar aqui, gente, só para dar uma olhadinha melhor no chat aqui, se a gente tem mais alguma questão. Deixa eu ver aqui. Só dar uma atualizada. Acho que não temos mais nenhuma dúvida nova aqui, gente. Não, nenhuma. Se alguém tiver mais um comentário aí, por favor, fiquem à vontade para mandar para a gente, né, ali no nosso e-mail de contato, que a gente responde aqui, né, após o término aqui do evento. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado a todos, aí um excelente final de tarde, e estamos aqui porque deve vier aí nas soluções Dynamics 365, Copilot, né, e Microsoft, que vocês precisarem. Tá joia? Super obrigado e até amanhã na próxima palestra. Tchau, tchau.